Crash Bandicoot é uma franquia que surgiu em 1996, nos tempos do Play 1. Tendo tido 3 jogos lançados no primeiro console da Sony, rapidamente encontrou seu espaço também no PlayStation 2, com destaque para o Crash of the Titans e o Twinsanity, que foram os mais populares. Mas, mesmo sendo uma franquia muito bem sucedida, os fãs amargaram longos 9 anos sem anúncios de novos jogos no marsupial, até que, em 2017, foi lançado o Crash Insane Trilogy, que trazia remasters dos 3 primeiros jogos da franquia, que foram muito bem feitos, por sinal. Com o lançamento do remaster da trilogia original de Crash, surgiu uma esperança entre os fãs de que poderia finalmente acontecer uma continuação completamente nova para a franquia, que fosse para além dos remasters lançados. E essa esperança se concretizou, porque em 2 de outubro de 2020 saiu o Crash Bandicoot 4 It's About Time. Mas será que depois de tanto tempo, a Activision foi capaz de honrar o legado iniciado mais de 20 anos antes no PS1 e entregar um jogo digno de fazer parte da franquia? Se você quer descobrir, então vem com seu Mano NG para mais uma análise. Beleza, começando a falar da história do game, como o próprio nome indica, essa é uma continuação direta do Crash 3. Então pode esquecer os eventos do Wrath of Cortex ou do Twinsanity que saíram para o Play 2, porque aqui eles não são canônicos. Inclusive, o jogo até brinca com isso em uma das cutscenes, onde a Coco diz que parece até que o Crash e ela já derrotaram o Cortex mais de 3 vezes, fazendo uma referência aos jogos removidos do cânone. Nossa, senti que o rancor desse cara não é de hoje. Quantas vezes na vida você já derrotaram esse palhaço? 3. Jura? Só 3? Que coisa, parecia mais. Dito isso, aqui o jogo começa com o Uka Uka tentando se libertar, em conjunto com o Cortex e o N-Tropy, até que ele acidentalmente abre uma fenda no espaço-tempo, conectando eles a todo o multiverso, o que os dá a ideia de tentar dominá-lo por completo. Como consequência da abertura da fenda, as máscaras quânticas acabam parando no universo em que estamos jogando. Então, a Kuaku convence a primeira delas que aparece, a Lani, a máscara da mudança de fase, a ajudá-los. Além dela, também conhecemos ao longo da gameplay as máscaras de matéria escura, do tempo e da gravidade, totalizando 4. Sobre os impactos delas na gameplay falaremos daqui a pouco. Também nos encontramos ao longo da gameplay com outros personagens clássicos, como a Tauna, ex-namorada do Crash, que aqui aparece como uma versão de outro universo, o N-Gin e o N-Brio, que são chefes contra os quais lutamos, e o Jingle Dial, porém esse último como um personagem jogável. A história do jogo não é nenhum bicho de 7 cabeças, ela é bem simples na verdade. Mas mesmo sendo simples, serve de justificativa para a existência do jogo, onde o foco é na gameplay, como sempre foi em todos os jogos do Crash. No que diz respeito às mecânicas, aqui temos uma certa diversidade interessante na gameplay. Os comandos básicos são os mesmos de sempre. Podemos pular, dar pulo duplo, girar com o Crash, agachar e dar aquela deslizada que serve tanto para atacar inimigos como para driblar obstáculos. E se você dar a deslizada e emendar com um pulo duplo, você consegue ir mais alto. Um ponto negativo desse jogo em relação ao Crash 3 é que não temos mais aqueles power-ups que destravávamos ao longo da gameplay. Então pode esquecer se você acha que vai jogar com a bazuca que tinha no jogo anterior, porque não tem aqui. Mas em compensação, temos aqui as 4 máscaras que mencionei anteriormente. Elas funcionam da seguinte maneira. Em pontos específicos do mapa, você coleta uma delas e pode usar por um trecho da fase. Passado o trecho, ela desabilita e você não consegue usá-la mais. A primeira máscara que pegamos é a de mudança de fase. Com ela, você consegue meio que mudar de dimensão, fazendo alguns objetos aparecerem e outros desaparecerem. É uma mecânica bem legal, porque você tem que pensar direito antes de fazer as coisas, e pensar rápido, já que em diversas sessões de plataforma, você vai precisar alternar entre as dimensões para avançar no game e, se você não for rápido o suficiente, pode acabar caindo e morrendo. Em seguida, desbloqueamos a máscara da matéria escura. Ela nos permite dar um giro infinito com o Crash, e enquanto ele estiver girando, podemos planar e alcançar distâncias muito maiores. Ela também repele essa espécie de magia verde, então se você colidir com um inimigo com essa cor, em vez de você tomar o dano, você é jogado para longe.
Às vezes isso é bom, porque evita que você tome dano, mas em certas situações você pode acabar sendo arremessado para fora do mapa e morrendo com ela. O jogo explora bem essa mecânica, pois em vários momentos você precisará dela para alcançar grandes distâncias planando. E existem situações onde você precisa planar para chegar mais longe, mas precisa desativar essa habilidade rapidamente para cair em cima de uma TNT. Já que se você cair em cima de uma com o giro ativado, você estoura ela e toma dano. A terceira máscara que destravamos é a do tempo. Essa máscara faz com que o Crash incorpore o Zack Snyder e ganhamos a habilidade de deixar tudo em slow motion, de forma que o Crash consiga atravessar obstáculos rápidos e subir em plataformas aceleradas. Outra possibilidade legal que essa máscara nos proporciona é a capacidade de pular em nitro sem tomar dano, pois, com o tempo desacelerado, podemos sair de cima da nitro antes que ela exploda. Por último, você desbloqueia a máscara de gravidade, em que você pode alterar o sentido da gravidade e escolher se você vai andar no chão ou no teto. O jogo explora ela de forma que você tenha trechos em que precise andar no teto e outros no solo. Então vemos aqui que apesar desse jogo não ter mantido os power-ups do anterior, a adição das máscaras supre bem a necessidade de progressão e novidade no decorrer da campanha, além de acrescentarem novas possibilidades e dificuldades. Outro fato interessante é que aqui jogamos com alguns personagens além do Crash, algo que a gente não viu muito em outros jogos da franquia. Existem fases em que você joga com a Coco, uma com a Tawna, outra com o Cortex e mais outra até mesmo com o Jingle Dial, cada um com suas mecânicas próprias de gameplay. A Tawna, por exemplo, possui um gancho que pode ser usado para alcançar áreas de difícil acesso. O Jingle Dial possui uma espécie de canhão aspirador que podemos usar para sugar caixas e TNTs, para então arremessá-las em obstáculos e botões. O Cortex possui uma arma que transforma os inimigos em plataformas de pedra e de uma espécie de gelatina, que podemos usar para acessar novas áreas, além dele poder dar um dash no ar. Inclusive, eu particularmente acho as fases do Cortex um tanto frustrantes, porque elas são muito lentas, já que você tem que ficar parando toda hora para mirar e atirar. Além de que direto eu confundia os botões de tiro e de dash. Eu acho muito contraintuitivo atirar no quadrado em vez do bolinha, então toda vez que eu queria fazer uma dessas coisas eu acabava fazendo a outra. Mas de toda forma, essas mecânicas diversas dos personagens jogáveis são muito positivas. Vamos falar um pouco agora sobre os visuais e level design do jogo. Mas antes de continuar, só passando para lembrar você de deixar seu like e se inscrever no canal, porque vamos combinar que se você ainda está assistindo esse vídeo é porque você está gostando do nosso trabalho. Não custa nada e você vai estar ajudando muito a gente. Quanto à parte estética do game, temos uma controvérsia. Temos aqueles que gostam do visual do jogo, mas muitos acharam um retrocesso, e eu me incluo nessa. Não me entenda mal, o problema aqui não é os gráficos, eles são bem bonitos. O que deixa o visual desse jogo meio desagradável é o design dos personagens que, na minha opinião, ficou muito inferior aos jogos anteriores. Se você compara esse Crash com o Crash do Insane Trilogy, por exemplo, você vê que o anterior era muito mais bonito. Eu entendo que aqui os devs optaram por um visual mais cartunesco, mas mesmo assim eu acho que dava pra ser melhor. E pra mim o personagem que mais sofreu com isso foi o Neo Cortex. Se liga nessa comparação do Cortex do Crash to Insanity com o desse jogo. O visual anterior passava uma vibe de vilão muito maior. Ele realmente parecia mal. Mas aqui ele parece só um tio calvo de alguém, não inspira respeito. Mas apesar de eu achar uma decisão de design ruim, esses visuais não chegam a prejudicar tanto assim a experiência, porque uma hora você acostuma. Ainda mais que nesse jogo você pode mudar a skin de alguns personagens jogáveis, no caso o Crash e a Coco. A diversidade das skins até que é bem interessante, e você desbloqueia elas pegando as gemas espalhadas pelo mapa. Mas no que diz respeito ao design das fases, não há do que reclamar. Cada level aqui sabe ser bem único e tanto em beleza quanto em estrutura do mapa. Os trechos de plataforma variam bastante e sabem explorar todas as mecânicas que citamos anteriormente, tanto das máscaras como dos diferentes personagens. Os bosses que enfrentamos ao final de cada mundo, como praticamente em qualquer jogo do Crash, são bem legais, em sua maioria, e alguns são bastante difíceis. Também temos aqui os bons e velhos bônus no meio do mapa,
que nos ajudam a farmar algumas vidas. As fases são muito bonitas e cada uma sabe explorar bem as temáticas que os devs colocaram. Para mim, inclusive, a fase mais bonita do game é essa com uma temática meio musical. Mas temos muitas outras também que são bem bonitas e marcantes, como essa aqui com uma temática jurássica, ou essa aqui com uma temática mais futurista. Para concluir, Crash Bandicoot 4 It's About Time é sim uma continuação digna para a franquia, depois de tantos anos sem um lançamento completamente novo. O jogo é bem bonito, apesar de eu não gostar tanto assim dos designs dos personagens, além de ter uma diversidade de jogabilidade muito grande. As máscaras e personagens jogáveis ao longo das fases acrescentam uma boa variação de gameplay, então você não vai sentir o jogo ficar repetitivo hora alguma. Por um lado, eu até sinto uma certa falta dos power-ups do jogo anterior, mas talvez se eles estivessem aqui, junto com todas as outras mecânicas, fosse ficar coisa demais e o jogo viraria uma bagunça. Então eu acho que foi melhor deixar como está mesmo. Então fica aí a minha recomendação para quem não jogou ele ainda dar uma chance. E se você gostou do vídeo, não deixe de se inscrever no canal e dar o seu like para apoiar o projeto e ficar por dentro das reviews de muitos jogos incríveis que ainda vamos trazer.